Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. É um prazer tê-los vocês aqui conosco. Mais uma vez, vamos agora entrevistar também para falar de um assunto importantíssimo, um assunto que todos aqui da nossa cidade já conhecem, que são sobre ações sociais aqui no município, que é a Corrente do Bem. Já estou recebendo aqui nos estúdios da Pod Fatos a Ângela Rodrigues, juntamente com o Igor, que vai explanar aqui hoje para a gente todas as ações, o que eles têm feito em nosso município e o que vem de projeto novo para todos vocês que estão nos acompanhando. Desde já quero agradecer o carinho que eles estão aqui com a gente, né? Estão aqui preparados para tirar as nossas dúvidas e falar tudo que vem de novo aqui para a nossa cidade através da Corrente do Bem. E eu gostaria que você também, que não se inscreveu em nosso canal, a partir de agora, convido você a estar indo lá no YouTube, fazer a sua inscrição, ativar o seu sininho para receber todas as informações, todas as matérias, as entrevistas exclusivas, para você ter as matérias em primeira mão. Desde já, Ângela, seja muito bem-vinda aos nossos estúdios do podcast. Obrigada, Júlio. Obrigada pelo convite, pela abertura aí, porque a Corrente do Bem é uma paixão para nós, acho que todo mundo que fez parte ou faz parte, e ter esse espaço para falar de fazer o bem é um espaço muito importante. Então, te agradeço muito mesmo, Júlio. Ok, Ângela, nós que agradecemos por você ter aceitado o nosso convite. Igor Faria, muito bem-vindo ao nosso Pod Fatos. Muito obrigado pelo convite, Júlio. Muito obrigado ao Instituto DK pela oportunidade. E a Corrente do Bem é sempre fazendo bem sem olhar a quem. Então a gente vai falar um pouquinho sobre ela aqui, a nossa missão, um pouquinho da nossa história, para que você, população de Serra Azul, entenda mais um pouquinho do nosso trabalho dentro do município. É isso aí. E hoje, pessoal, temos muitos assuntos aqui, temos muitas histórias para revelar para vocês. Vamos revelar também os bastidores da Corrente do Bem, que faz um projeto lindo aqui em Serra Azul, que alcançou e vai alcançar muitas vidas, transformou e vai transformar muitas vidas através do projeto que vocês fazem aqui. E nós vamos começar agora também a conversar com eles para falar um pouquinho como que surgiu o projeto Corrente do Bem. Então é até engraçado, né? Porque o projeto começou numa postagem no Facebook, que se eu não me engano foi no seu próprio, né? Que você fazia lá o Júlio Fatos. E aí o pessoal começou a comentar, relembrando as escolas, as gincanas das escolas que fazia no passado. E aí ali nos comentários, umas 2, 3, 4 pessoas começou a se manifestar, marcamos uma reunião. E aí dessa reunião começou a gincana, isso em 2012. Fizemos a reunião e aí como o projeto foi crescendo e junto com a gincana veio sempre a preocupação de estar trazendo assuntos ou questões para ajudar o próximo. E aí a gente veio o lema, fazer o bem sem olhar a quem. E aí a gente está aí em Serra Azul atuando desde 2012 aí como um projeto da Corrente do Bem. Muito legal. Pessoal, e um projeto que atende muitas pessoas. Acredito que você que estará nos assistindo, com certeza já participou. Se não participou, vai participar, porque eu acredito que vem muitos projetos aí. E gostaria que o Igor também explanasse um pouquinho aí dos objetivos da Corrente do Bem. Vamos deixar bem ciente para todos que a Corrente do Bem é um grupo rotativo. Então, os membros não necessariamente são fixos. A gente tem uma rotatividade de pessoas. Então, pessoas que queiram participar da corrente do nosso projeto são muito bem-vindas. A gente começa trazendo elas com algumas ações e a partir de um tempo ela pode fazer parte da nossa corrente. As pessoas têm esse vínculo, mas não é um vínculo tão fidedigno ao ponto delas precisarem marcar compromisso. Porque todos nós temos uma vida secundária, temos trabalhos, então a volatilidade das pessoas é grande. Mas a gente sempre pode contar sempre com as mesmas pessoas, praticamente. É isso. E quando nós falamos em ajudar o próximo, né? Quando nós pensamos em doar, nesse foi um pouco do nosso tempo para ajudar o próximo, e é isso que a Corrente do Bem faz, eu acredito, né? Ela doa o seu tempo para que possa ajudar o seu próximo.
Como vocês enxergam e um conselho que vocês dá para as pessoas a parte de fazer o bem sem olhar a quem? Então, o desafio da corrente a gente foi vivenciando conforme cada momento. Então, por exemplo, como a gente poderia chegar nas pessoas? Como a gente poderia ajudar? O foco nunca foi estar fazendo, como vou dizer, assistencialismo. Sim. Porque hoje, como o Igor falou, todo mundo tem sua vida, todo mundo tem as suas responsabilidades. Então, ninguém hoje consegue ter o tempo 100% ali disponível para a corrente do bem. Se a gente abrisse a corrente do bem para fazer assistencialismo, a gente não teria como controlar isso nem atender. Até porque a gente acaba agindo sempre para situações maiores, grupos maiores. Então, por exemplo, nisso a gente fez a gincana, a gente colocou a doação de roupa na gincana, teve cadastro de medula óssea. Além dessa parte de ajudar pessoas, arrecadação de cesta básica, a gente pegava dentro das provas crianças para dar dia de princesa, tudo situações que poderia melhorar a autoestima, Sim. criar memórias felizes numa criança. E aí depois disso veio outras situações, aí veio a questão do sangue, que a Serra Azul não recebia o hemocentro na cidade, e a gente sabe que a questão da bolsa de sangue é sempre muito difícil para manter os estoques. A gente demorou 3 anos trabalhando, vendo escola, para convencendo o hemocentro a vir para a Serra Azul. E agora faz anos que o hemocentro vem para a nossa cidade fazer essa arrecadação do sangue. Aí depois disso a gente foi se deparando com questões culturais, porque assim, acima de tudo, nós como corrente do bem, a gente temos os mesmos pensamentos. Que primeiro que uma criança que tem memórias felizes é um adulto melhor amanhã. Sim. Então a gente sempre trabalha isso. E também precisa, a gente entende que ainda a nossa cidade, ela precisa de mais cultura. As pessoas precisam ter mais essa visão. Então aí veio as questões de show de talentos, veio a questão de situações como teatro. Então tudo que a gente tem na cidade, em toda a história da corrente do bem, a gente tentou dar visibilidade. Sim. Então a gente levou o pessoal do judô, do taekwondo para a praça. E na gincana a gente trouxe assuntos como drogas com palestra. A gente levou pai e filhos para brincar juntos na praça. Avós para brincar Legal. na praça. Então tudo isso foi assim a maneira de estar fazendo bem. Só que o bem é muito amplo, né? A gente pode fazer o bem a todo momento, né, Igor? Sim, de diversas formas. Não precisa ser uma ação tão direta, incluindo diversas pessoas para poder fazer o bem. Às vezes aquela pessoa que está ali num canto, isolada, é um bom dia, é um abraço, é um minuto que você a ouça, já faz a diferença e cria essa memória afetiva. Realmente, é o que a gente estava comentando, né, agora há pouco nos bastidores, que muitas vezes uns 10, 5 minutinhos que você doa ali para conversar com a pessoa, a gente não está falando só em doações de bens materiais ou dinheiro, de itens nesse caso, mas quando você doa um pouquinho do seu tempo para conversar com as pessoas, isso é gratificante, ajuda tanto a pessoa que está ali te ouvindo, como você que está ouvindo a pessoa. Você concorda comigo, Ângela? Sim, e gente, fazer o bem está comprovado em vários estudos que diminui depressão, que até cura a depressão. Às vezes a pessoa fica lá sofrendo, reclamando das dores dela. Se ela se movimenta, principalmente ajudando o próximo, ela tem muitos mais benefícios. E assim, é comprovado cientificamente, fazer o bem ajuda. E muitas vezes ajuda mais quem está doando do que quem está recebendo. Então, e assim, gente, aí vem um depoimento pessoal. Muitas vezes eu me pergunto, por que eu estou nesse projeto há tanto tempo? Porque eu digo todos os dias para a equipe, é muito difícil fazer o bem. Não é algo fácil, gente. A gente recebe pedras diariamente. Críticas. A gente deixa, muitas vezes eu deixo o meu filho, a minha família em casa para estar promovendo isso. Aí, às vezes, eu fico pedindo sinais se a gente está fazendo a coisa certa. E eu lembro até hoje, uma vez a gente entregando o ovo de Páscoa em 2015 no assentamento, e uma criança toda vergonhosa, tímida, não queria fazer, não queria olhar, não queria nem pegar o ovo de Páscoa. Na hora que eu estava saindo falando tchau, ela desceu do colo do pai, do nada veio correndo e me deu um abraço. Aquele dia eu entendi o significado para mim. E é muito difícil também fazer o bem, porque é uma briga de ego com nós mesmos. Existe essa questão. Porque assim, a gente, é aquela história, faz o bem com uma mão, a outra não precisa ficar sabendo.
a gente não precisa esperar reconhecimento. Então isso é muito difícil. Porque assim, quando você põe a sua cara a tapa, que é o que a gente acaba fazendo quando está no projeto, você não sabe o que vem e nem de onde vem. E isso dói. E aí a gente continuar a se manter firmes no propósito é muito difícil. Então assim, se a gente está na corrente do bem há 13 anos, alguns momentos a gente quase não teve força para continuar, Júlio. Teve momentos assim que foi muito complicado. Mas aí tem pessoas novas, de repente até que nem o Igor já veio das gincanas, vivenciou a gincana como equipe. Sim. E aí, hoje, querendo ou não, ele tinha esse intuito de estar junto. E aí isso vai fortalecendo. E a gente entende que Serra Azul, apesar de todas as questões que nós temos, é muito solidário. As pessoas se preocupam com a solidariedade. E tem muita, assim, não importa o movimento que a gente vê rifa, a gente vê bingos, a gente vê cavalgada, a gente vê muitas situações que acontecem para o bem e Serra Azul participa. E isso eu acho já que é um fruto da semente que a gente vem plantando da caridade, do amor ao próximo. Então, fazer o bem não é fácil, gente. Não é fácil, é uma briga de foice, né? Com certeza. É burocrático, é oneroso, mas no final, a hora que a gente recebe aquele muito obrigado, que a pessoa te coloca dentro da casa dela, fala, olha, você está me ajudando nisso, nisso e nisso, não tem o que pague, Júlio. Não tem o que pague. Exatamente. Pegando agora um gancho que a Ângela estava falando pra gente aqui, em relação ao Igor, que veio de participante, né? E hoje ele faz parte da comissão. Como que é pra você? Você olhar lá atrás, aí de repente você fala, eu estava como participante, hoje eu estou como organizador, e como a Ângela disse, enfrenta muitas barreiras, muita dificuldade, muitas críticas, mas por um objetivo maior, fazer o bem sem olhar a quem. Sem olhar a quem. Eu comecei em 2013, se eu não me engano, na Gincana de 2013. Eu via tantas pessoas brincando, tinham poucas equipes, eu acho que eram 3, 4 no primeiro ano, e eu queria montar a minha equipe para participar da Gincana. Porque as equipes tinham uma limitação de pessoas, um quantitativo mínimo, quantitativo máximo, tinha que ter diversidade de pessoas com diversas características, idade, sexo, enfim. E aí então eu resolvi montar uma equipe, a Equipe Ação, em 2012. Convidei diversas pessoas, a maior parte delas eram pessoas em situação de vulnerabilidade ou de algum modo esquecidas ao canto por características. E no primeiro ano a gente ficou em segundo lugar. Vendo que deu certo essa ideia, falei, vou fazer de novo. O segundo ano ficamos em segundo lugar de novo e o terceiro ano fiquei em segundo lugar de novo. Todos os anos fiquei em segundo lugar. Mas a recompensa, no final de tudo, daquelas crianças brincarem, daqueles adultos poderem voltar a ser criança por algum momento e se divertir, não tem recompensa melhor do que isso. E depois de um tempo eu fui embora, mas sempre acompanhava os trabalhos da Corrente do Bem. E até incentivava, ajudava de alguma forma distante. Até que eu recebi um convite do Vinícius Oliveira, que eu agradeço muito, Vivi, pela oportunidade, que falou, você quer participar? E aí foi onde eu realmente adentrei a corrente. E aí quando a gente adentra a organização, a gente entende que é muito além daquele momento de participação. Uma coisa é você estar no evento para participar, uma coisa é você estar elaborando o evento para que outras pessoas participem. Então a gente entende a dificuldade para poder exercer e fazer acontecer uma ação. Hoje, eu sou uma pessoa totalmente agradecida à Corrente do Bem, porque ela me mostrou o quanto eu sou grato a todas as oportunidades, a todas as casas que a gente entra, a todos os auxílios que a gente dá e, acima de tudo, a todo o acolhimento. Porque às vezes você está passando na rua, não sei se acontece com você, Ângela, mas aquela criança vem, oi tio Igor, tudo bem? E eu tive um contato com ela em um momento tão específico e aquilo marcou ela. Então a corrente eu vejo também como um espaço de memórias afetivas boas entre nós, mas em conjunto com a população. É bem assim, como diz, né? Fazer o bem faz bem, né? São histórias, falando nas histórias, o Igor acabou de mencionar agora, o oi tio, que é gratificante.
Tem algumas outras histórias marcantes que marcaram essa trajetória de vocês da Corrente do Bem, que vocês hoje olham e falam, poxa vida, valeu a pena, aquela história me comoveu, conseguimos alcançar, que foi marcante, impactante para vocês através da Corrente do Bem? Tem uma apresentação que a gente teve na Gincana, que eu acho que foi a portas de início, que ninguém imaginava do talento da pessoa, a Carol, que hoje ela é youtuber. Sim! Numa das provas era uma apresentação de dupla sertaneja, e aí ninguém conhecia a Carol cantando ali. Ninguém, acho que a cidade conhecia. Eu lembro que nós estávamos andando na praça, na organização, de repente ela começou a cantar. As pessoas que estavam na praça saíram para ver quem era. E hoje ela é uma youtuber aí, uma influenciadora, com muito monte de seguidores. Então, assim, são histórias de pessoas que vão marcando. Tipo assim, a gente chegar no asilo para doar um ovo de Páscoa e aquele idoso receber aquilo assim, com uma satisfação, com uma alegria. Esse toque da surpresa, porque às vezes a pessoa não está esperando. A pessoa que vai receber a ação não está esperando. E a corrente chega num momento que às vezes a pessoa está precisando desse contato, desse carinho ou dessa demonstração de afeto. Sim. E aí, Júlio, também a feira, né? Vamos comentar dos últimos eventos nossos, 2 anos, a feira. Foi uma surpresa muito grande ver o tanto de artesãos que tem em Serra Azul. Eu não imaginava, eu não tinha noção. E assim, gente, mas o que uma feira de artesanato tem a ver com fazer Corrente do Bem, né? Mas como a gente sempre teve essa abertura para estar mostrando o que a gente tem de bom na cidade, porque eu defendo o Serra Azul, viu, gente? Eu falo, se eu vejo gente falando mal do Serra Azul, eu não gosto e sou uma pessoa que defende a nossa cidade. Então, por que não valorizar aquilo que a gente tem? Por que não dar visibilidade para quem não é visto na cidade? Ou por situações que de repente está precisando de um olhar ali, de uma atenção especial. E aí, quando a gente trouxe a feira de artesanato, a gente trouxe o quanto a gente tem na cidade de coisas bonitas, de empreendedores, né? Muita gente que empreende. Aí depois nós também, a gente trouxe movimentos em ocasiões, tipo assim, teve uma época que a gente não tinha médico oftalmo no município, tinha uma deficiência há um período de médico oftalmo, há anos atrás. E aí, numa parceria, atendemos mais de 200 pessoas na época, como parceria de médico. Então, assim, dentro de todo esse tempo, a gente foi criando histórias dentro da cidade, de acordo com aquilo que a gente via que era necessidade de dar um olhar diferente. Trazer essa questão de uma certa leveza em si, nas coisas, que a gente poderia melhorar a cidade. E aí, vamos fazer só a feira? Não, vamos fazer só a feira não. Se a gente tem a bandeira da cultura, vamos olhar para a questão da cultura. Então, fizemos um show de talento junto. Da dupla do nosso show de talento, essa semana estava apresentando na TV Tati, que foi lá no show de talentos. Aí também trouxemos o quê? Já estamos fazendo show de talentos, vamos fazer doação de roupa. Vamos arrecadar alimento. Então, a gente vai abrindo e expandindo conforme nós verificamos que a gente pode atender, pode chegar nas pessoas. Então, assim, eu acho que a Corrente do Bem, além de fazer o bem olhando crianças, olhando pessoas, a gente está sempre atento àquilo que a gente pode trazer amor, carinho e visibilidade para a pessoa. Porque o artesão que também está ali na casa dele não é visto, ele também tem uma carência ali com ele. E aí a gente tenta sempre estar suprindo e ajudando nessas questões. A gente sempre sabe o que vai fazer? Não. Eu vou usar o exemplo do bingo agora. Nós soltamos uma campanha que é fazer um bingo, que até foi uma sugestão do pessoal, para estar arrecadando dinheiro para comprar ovo de Páscoa. E aí foi um sucesso o bingo, que a gente não esperava. E a gente tinha feito um marketing, que a gente ia usar toda a arrecadação para comprar ovo de Páscoa. Mas a nossa sempre trabalho é ajudar pessoas carentes acima. Então, nós, entre a equipe, entendemos que a gente não poderia estar entregando aleatoriamente o ovo. Eu não ia comprar 500 ovos e sair entregando na rua para qualquer pessoa que encontrasse. Sim. Então, a gente fez um cadastro de crianças que precisavam. Nós recebemos 260, 80 nomes de criança e ainda compramos 330 ovos com o intuito de estar chegando mais crianças. E aí, muitas das pessoas não concordaram com isso, que é um direito das pessoas. Sim. Só que, como a gente também aprende com nossos erros, a gente aprende com certeza. Dia, todo dia. E aí, assim, hoje a gente recebeu críticas sobre isso. Mas
na hora que a gente está na organização, na hora que a gente está ali vendo o que vai fazer, a gente não consegue nem sempre pensar em tudo. Sim, é um processo de elaboração. E nós somos os criadores, os executores e os planejadores de tudo. Então, a gente aprende realizando o evento. Então, tem momentos que realmente a gente deixa escapar alguma coisa, passa algum assunto despercebido, alguma ação que a gente poderia ter feito de outra forma para ficar mais coerente com o nosso evento em si. Mas é a vivência. A gente aprende para que no próximo a gente não faça novamente. E, infelizmente, qualquer coisa que nós vamos fazer, a gente precisa do dinheiro. Sim. Aí nós ficamos com um caixa, hoje a gente tem um caixa que a gente compartilhou, não lembro, 2000 e pouco, que é fruto do que sobrou do bingo, que a gente anunciou que era para comprar ovo de Páscoa, mas que nós estamos deixando para outro evento porque a gente fez essa programação, fez esse planejamento errado. Na verdade, então agora a gente vai soltar, igual a gente vai falar sobre os próximos projetos, onde aquilo nós vamos estar usando para o próximo evento. Uma coisa assim, gente, em todo período, nesses 13 anos de Corrente do Bem, às vezes o pessoal fica bravo comigo. Até um lanche tem que comprar. Ai, gente, porque não é para benefício próprio. Tudo vai ser devolvido para a população. Não sei se vai ser como o ovo de Páscoa, se vai ser amanhã como um evento que envolva crianças, se vai ser na Feira do Artesão, mas quem vai receber isso de volta é Serra Azul. A gente não tem, a gente pode comprovar isso a todo momento, interesse nenhum em tirar benefício disso. O benefício que nós estamos tendo é realmente proporcionar isso para a cidade e para as crianças e para os idosos, para as pessoas. Então, assim, até é uma questão que a gente bate muito na frente, sempre. Não gostamos de politicagem dentro da Corrente do Bem, então a gente evita pessoas que têm vínculos, de repente, quero entrar, vou ser vereador. Não, a gente não quer que fique no grupo da Corrente. Então, vou convidar você para dar um tempo até você passar por isso. Porque a Corrente do Bem está além de política. A Corrente do Bem está acima dos interesses de todo mundo, de pessoas que precisam. Então, não importa que partido, não importa nacionalidade, não importa gênero, não importa nada. A gente está aqui por uma coisa maior. Sabe qual é? O amor. A gente deve levar isso. Exatamente, né? É fazer o bem, como já é o lema, sem olhar a quem. Pessoal, se a gente for ficar aqui, a gente vai ficar o dia inteiro aqui, porque são muitos projetos que já aconteceu, né? O Sangue do Bem, o Natal do Bem. Então são muitos projetos, ações que vocês, são Corrente do Bem, já fez pelo município e acredito que vai fazer muito mais. Gostaria que vocês rapidamente explanassem nesse momento um pouquinho dos próximos passos, próximos projetos que virão aí pela frente. Gostaríamos também de agradecer a Eu Show Eventos, nosso amigo Anselmo Gonçalves, que estará também realizando um evento no dia 31 de julho no Chá Clube, o Sertanejaço 2025. E estará presente nesse evento a dupla semifinalista do The Voice Brasil, Alisson e Alisson, e também comandando a pista o DJ Cação. Anselmo, estamos juntos dia 31 no Chá Clube a partir das 22 horas. Gostaria também de agradecer aos nossos colaboradores, a Corrente do Bem, desde já agradecer mais uma vez pela parceria conosco aqui, Instituto DK, Dr. Carlos Souza também, um parceiro para a gente que tem contribuído e muito para que o podcast hoje estivesse no ar, e também o Instituto Cidades. Aproveitando também, você que está nos assistindo, estamos com 30 vagas abertas, gratuitas para a terceira idade fazer o curso de informática. Você aí conhece alguém da terceira idade para fazer esse curso gratuito, corra, garanta já a sua vaga, porque as vagas são limitadas. E mais uma vez, os nossos agradecimentos a todos que têm cooperado para esse programa chegar ao ar. Legal. Que legal saber disso tudo, Júlio. Então vamos falar um pouquinho agora do nosso momento da Corrente do Bem, os projetos para o ano de 2025. Bem, agora, próximo ao meio do ano, estamos com um projeto novamente da nossa Feira do Agricultor, dos produtores de Serra Azul. Então é uma feira que engloba todos os produtores do município de diversos atos. Então, quem faz corte e costura, quem produz algum tipo de alimento, produz algum tipo de artesanato, produz algum tipo de doce, confeitaria, está convidado a participar da nossa feira.
ele terá o seu stand no lugar certo, a gente sempre define um espaço para que a pessoa faça a alocação. Legal, legal. E ali toda a venda que acontece é revertida para o próprio produtor. A corrente do bem não tem nenhuma parcela de ganhos com essas vendas. O dinheiro é totalmente para o produtor. Para nós, o mais importante é a visibilidade. É esse produtor ficar conhecido em Serra Azul, as pessoas entenderem do município que aqui dentro do nosso município nós temos pessoas que fazem essas ações, que fazem esse tipo de serviço ou fazem esse tipo de trabalho. Também temos sempre o show de talentos, não posso esquecer. O nosso show de talentos sempre tem premiação para aqueles talentos que mais se destacam. Nós também costumamos chamar pessoas que, querendo ou não, têm algum tipo de influência no município. Pessoas que têm características artísticas para serem os jurados. Então, a gente traz essa diferença no nosso evento. Na verdade, assim, estamos no processo também de trazer novamente o Hemocentro. Esse ano de 2025 ele vai comparecer em Serra Azul para fazer as doações de sangue, para recolher, né, essas bolsas de sangue, pensando que sempre os estoques do Hemocentro de Ribeirão Preto precisam ser repostos e o município de Serra Azul faz uma grande contribuição nesse processo. Então, sempre que haver a ação deles no município, a gente comunica nos nossos canais oficiais. Por favor, fiquem atentos aos nossos canais, porque é de extrema importância ter vocês, munícipes de Serra Azul, ao nosso lado. Esses eventos só acontecem se a gente tiver pessoas que exponham os seus produtos, pessoas que vão até o lugar fazer as doações de sangue. Então, a ação da Corrente do Bem não é nada se não tiver a população de Serra Azul em conjunto, trabalhando em consonância conosco. A gente precisa ter esse apoio, essa parceria, população e grupo Corrente do Bem. Tem mais alguma ação, Ângela? E também nós vamos ter, estamos organizando um evento lá para o assentamento, vamos ter o Foco Crianças, está em andamento, acredito que é a curto prazo. Pretendemos repetir o Natal do Bem, e aí, gente, ideias não faltam. A gente tem muitas ideias para estar querendo fazer, organizando, mas tem uma coisa que nós, Corrente, estamos ficando constantemente promovendo, que a gente, uma das bandeiras, além do sangue, a gente está levando a questão como vou falar assim, da comunicação referente a pessoas com deficiências ou necessidades especiais. Então, na última feira, nós trouxemos o cordão girassol, o cordão do autista, porque nós entendemos e percebemos que o município está muito carente de comunicação, de entendimento dessa questão. Sim. Então, nós levantamos, nos surpreendemos com o tanto de pessoas que nos procurou, e até hoje nós estamos doando cordões, seja de autismo ou de girassol, que o girassol ele mostra que a pessoa tem uma deficiência oculta. O que a Corrente do Bem pede? O laudo, porque nós temos também o compromisso de não vandalizar, vulgarizar a questão, fazer ela ficar banalizar seria a palavra certa. Então a gente pede o laudo, uma foto e um documento da criança, e aí nós vamos estar fazendo o crachá e o cordão para essa criança. Então, isso a Corrente vai trabalhar constantemente. E assim, pessoal, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de voluntários. A gente tem muitas ações, seja de voluntário para o evento, seja de integrante da Corrente do Bem. Nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Ângela, mas vocês não pensam em se legalizar, em oficializar, fazer isso? Pensamos. Só que, como é muito rotativa a equipe, a gente precisa de no mínimo 2, 3 pessoas, 5 que queira ser totalmente fixo ali e assuma totalmente isso. E como o Igor disse no começo, é muito rotativo. Então, por isso que a gente ainda não conseguiu fazer isso. Mas você que está nos assistindo, quer participar, quer nos ajudar, seja no evento, seja em algo específico, procura nós. Que nem esse evento no assentamento, a gente está querendo oferecer brincadeiras, pintura em rosto, queremos fazer as brincadeiras de gincana, queremos fazer várias coisas dentro lá da escola, que é a nossa intenção. E aí eu vou precisar de muito voluntário, porque se a gente depende do número de crianças, eu preciso de pessoas para cuidar. Sim. Então, você que está me ouvindo, escuta, a gente está precisando de pessoas para as mídias, para as redes sociais. Então, gente, nos ajude, colabore conosco e já agradeço, porque
tudo que nós propomos na cidade, a cidade nos recebe muito bem. Sim. Eu agradeço imensamente. Pessoas procuram para doar. Assim, Júlio, é algo que não temos como agradecer. Se a gente existe há 13 anos, é porque Serra Azul confia em nós. Com certeza, né? Serra Azul nessa parte, o povo é bem solidário. E você que está nos assistindo nesse momento, gostaria de fazer um convite para você que queira participar da Corrente do Bem, você que queira colaborar com alguma coisa, colabore, procure o pessoal da Corrente do Bem, já estão com um evento aí próximo ao assentamento Cepete Araju. Vamos todos unir essa força que é para o bem. Como diz o lema deles, fazer o bem sem olhar a quem. Quando a gente faz o bem para uma pessoa, a gente também está recebendo. Então eu faço esse apelo para vocês também, que estará nos assistindo, para que procure eles, se junte a eles, porque juntos nós somos mais fortes, né? Sim. E nós estamos chegando, pessoal, mais um final desse episódio. Por mim, a gente ficaria aqui falando mais, porque os projetos, as ações deles são muito bacanas. E gostaria agora, nesse momento, de passar a palavra para a Ângela para dar as suas considerações finais. Primeiro eu quero aproveitar também para enaltecer o Instituto. Sim. Porque a proposta do Instituto Cidades, pessoal, quem não veio conhecer, venha. Porque oferecer cursos a um preço que todo mundo, acessível para todo mundo, levando educação, conhecimento. Gente, conhecimento é a base do crescimento de qualquer cidade, de qualquer população, de pessoas. Então, quem não veio ainda, vem conhecer. Os meus filhos estão já fazendo curso de drone, o meu mais velho fazendo curso de drone, o mais novo fazendo curso de informática. E eu acredito que é a educação que faz pessoas melhores. Então, quem não conhece, vem conhecer o Instituto Cidades. Os projetos aqui são grandes e, querendo ou não, eles também estão fazendo bem para a nossa cidade. Sim. Então, procure isso. E não desista de fazer o bem. Não desista. Talvez eu esteja falando isso para mim mesma. Mas fazer o bem sem olhar a quem é muito mais difícil. Posso dizer. É muito mais difícil. Porque as pessoas às vezes são ingratas, às vezes a pessoa, você vê que ela não está usando aquilo que você está fazendo uma boa causa, mas você fez sua parte. Eu sou a pessoa que eu gosto de dar a vara, não gosto de dar o peixe, muitas vezes. Então, às vezes eu acho que é mais fácil dar o meu tempo, tiro o meu tempo para estar participando, para estar doando, do que estar lá e dando alimentos. Tudo é necessário, tudo é preciso. Seja um olhar, seja uma conversa, seja uma cesta em algum momento. Mas nós temos que fazer algo maior. A gente tem que ser simplesmente condutores do bem e do amor. Então, assim, olhe para o nosso município com carinho. Vamos cuidar dele com amor. Vamos parar de pensar com politicagem, partidarismo. Vamos pensar pro bem daquilo que é bom para nós. É isso que eu sempre defendo, é isso a minha causa. E se eu puder fazer por Serra Azul, eu vou continuar fazendo. Muito obrigado, Ângela. Gostaria que o Igor agora também explanasse suas considerações finais. Bem, Júlio, primeiramente quero agradecer ao Podfatos, ao Instituto DK por essa oportunidade de visibilidade do trabalho da corrente dentro do município de Serra Azul. Como a Ângela já disse, é um trabalho oneroso, dificultoso. Muitas vezes a gente entende que temos impedimentos, mas que somos tão guerreiros que passamos esses impedimentos e fazemos a ação acontecer. E acima de tudo, é valorizar a nossa população. É entender que a gente tem recursos, temos pessoas legais, com características legais para o município e vamos valorizar essas pessoas de alguma forma. Desde uma feira, desde uma ação mais direcionada às crianças, a uma ação mais voltada para adultos. É mostrar que pessoas têm potencial e nós vamos fazer com que esse melhor delas sejam desenvolvidos de alguma forma. A corrente está aqui em prol de Serra Azul, acima de tudo. Independente de opiniões, de vertentes, a corrente é para Serra Azul e é feita com pessoas de Serra Azul. Mais uma vez, quero agradecer a vocês dois por estar aqui, compartilhando com a gente essas histórias lindas, de garra, que não é fácil, como vocês disseram, não é fácil enfrentar as barreiras, às vezes enfrentar críticas, né? E mais o importante, sobressai sobretudo, né? No caso, fazer o bem sem olhar a quem.
E a você que está nos acompanhando, nosso muito obrigado mais uma vez. Agradecer ao Instituto Cidades. E você que ainda não conhece o Instituto Cidades, gostaria de convidá-lo a estar vindo aqui para conhecer os nossos cursos ofertados aqui. Você que ainda não conheceu, vem aqui que a gente vai apresentar para vocês. Em breve estaremos disponível no canal no YouTube. E você que ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreva, porque aqui na Podfatos você tem as melhores entrevistas e os melhores conteúdo com transparência para você. Muito obrigado pelo seu carinho e até o próximo programa.